Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E nessa semana nós vamos falar de uma coisa bem interessante, né? E vai ser muito bom falar sobre isso. O assunto dessa semana, o nosso tema para essa semana, a nossa série dessa semana é Aprenda a Ouvir. E hoje nós vamos falar sobre aprendendo a ouvir a Deus através da sua palavra. E nós vamos poder então encontrar o processo onde Deus vai nos ajudar a entender o que que vamos fazer, por que vamos fazer e como sermos prudentes e formos constantes naquilo que Ele vai falando conosco. Se você tem uma Bíblia aqui, então pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. É um texto bem conhecido e que vamos tentar dar uma cara nova para ele, se você ainda não trabalhou bastante nele, senão você vai renovar o seu conhecimento. O texto de Mateus capítulo 7, 24 e 25, nós vamos ler os dois primeiros, mas vamos até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as pratica, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 25. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, há dois tipos de pessoas que Jesus menciona aqui. As que ouvem e as que ouvem. Porque as duas ouvem. A diferença é o que pratica. Então, nós vamos olhar para esses dois homens e como é que eles vivem essa demanda do ouvir. Dois construtores, um prudente e um insensato. Primeira semelhança entre os dois: eles ouvem. Os dois ouvem. Jesus disse que eles ouviram, os dois ouviram a mesma coisa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Jesus está fazendo então uma comparação entre os dois construtores. O que houve é que os dois tiveram o privilégio de ouvir a mensagem do reino, assim como eu e você, do outro lado. Assim como tantos que passaram pela sua vida, que ouviram de você, que passaram pela sua igreja, pela nossa, muitos. Eu falo lá na igreja que se nós tivéssemos todo mundo que passou por lá ficasse, a gente teria que fazer uma nova congregação, porque não ia caber. Não fica, mas ouve. Estes discípulos de Cristo que ouvem, que têm o privilégio de ouvir e aprender as mais importantes lições sobre a vida. Por quê? Porque é isso que a Bíblia fala. As lições mais importantes sobre a vida. E é um privilégio ouvir. E também uma grande responsabilidade. Porque quando nós ouvimos, a Bíblia fala que nós seremos cobrados pelo que sabemos ou que soubemos. Segunda semelhança, eles tinham um projeto. Qual era o projeto deles? Construir uma casa. Todos os dois.
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, nós temos a mesma dinâmica. Fomos procurar construir uma casa, uma vida, um projeto onde Deus está falando. Então, nesse momento da parábola, eles estavam procurando um lugar para edificar a casa. Todo homem procura uma direção para conduzir a vida. E eu vejo cada vez mais, infelizmente, nos nossos jovens, adultos também, mas especialmente nos jovens que têm uma geração assim totalmente corrompida. É claro que eu não estou generalizando, mas há uma ânsia de passar para o lado negro da força. Mas ouve o certo, todos ouvem. Mas haverá um momento que eles vão ter que fazer uma coisa interessante, que é a prática. Terceira semelhança. Todos vão enfrentar o mesmo problema. Tanto aquele que vai ouvir a Deus, que vai formar um projeto de vida na semelhança da vontade de Deus, com todas as suas dificuldades e, em certo momento, algumas incoerências com relação a nós mesmos. E aqueles que vão caminhar no seu próprio projeto, vão enfrentar problemas. Verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. O verso 27 diz o seguinte: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todos os construtores, ou ambos os construtores, passaram pelo mesmo problema, com a mesma intensidade, a mesma chuva, a enchente, os ventos e tudo que está ligado a uma tempestade deste nível. E atingiu a casa dos dois. Todo homem está sujeito às adversidades. Ser prudente não nos imuniza, não nos isenta de enfrentarmos problemas. Você sabe, eu sei como cristãos, que o vento sopra e a chuva cai sobre todos, e o sol nasce sobre todos. Mas a pergunta, e a grande pergunta, é o que é que a gente faz depois disso? E depois de ver as semelhanças, então, quais são as diferenças? Primeira diferença é a prática da mensagem ouvida. Todos os dois ouviram, mas realmente estavam comprometidos? Não! Na verdade, toda a diferença é a prática. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E todo aquele que ouve essa minha palavra e não pratica, será comparado a um homem insensato. A principal diferença entre o discípulo prudente e o insensato é a prática. Ouvir é fácil. Eu ouço. A palavra fala. Agora, o que é que eu faço depois de ouvir o que eu ouvi? Informação sem ação é inútil. A essência do cristianismo é a ação. E agora, o que é que eu faço? O que vai determinar a qualidade da nossa vida aqui na Terra e o propósito de obedecer à imagem e à mensagem de Cristo é a prática. Queridos, o que me define é o que eu faço. Vou repetir. O que me define é o que eu faço. Segunda diferença é que
eu posso escolher o lugar. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A grande pergunta para mim e para você é: onde nós vamos fincar a casa? Na rocha ou na areia? A grande diferença é o alicerce sobre o que a nossa casa, a nossa vida, nossos projetos e o nosso futuro vai estar ligado. O que vai fortalecer a sua vida e a minha vida? Como é que nós vamos lidar com as circunstâncias que a vida pode trazer ao longo dela? Os alicerces vão fazer toda a diferença. A casa é frágil, seja ela qual for. O que vai sustentar a casa é o alicerce. E quais são os alicerces? Nós temos que olhar sobre o futuro da casa, para ver onde nós vamos construir essa casa e o que vai sustentá-la. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Às vezes a gente vai fazer escolhas de ignorar o alicerce prudente, a rocha. Fazer o alicerce sobre a rocha é mais difícil e vai descontentar, eu nem sei se essa palavra existe, ela não vai dar contentamento para todos. Você vai perder amigos ou não vai fazer alguns. Especialmente o jovem que quer se identificar com uma galera, quer aproveitar o mundo, quer fazer isso, aquilo. Desculpa, eu poderia estar falando sobre alguns adereços aqui, mas não convém. Então é importante que eu esteja olhando para onde eu construo, seja você jovem ou adulto, ou já sênior. Por quê? Porque eu sempre posso recomeçar. A palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, sempre, todo dia de manhã, você recebe uma página em branco. Você é quem vai escrever nela. Você vai mudar a sua vida na hora que você quiser. Vai ter um preço? Claro que vai ter um preço. Claro que vai ter um preço. Mas vale a pena. Pode ser longo, difícil, pode ser longo e pode ser difícil. Você não vai ser o arroz da festa. Você não vai ser a pessoa que todo mundo quer andar ao lado. Mas, sem dúvida, vai mudar a sua vida e defini-la no futuro. Quantas famílias entram em desacordo e naufragam porque foi construído a casa sobre areia, coisas que não prosperam. Quer ouvir mais sobre isso? Eu vou colocar aqui em cima a série sobre E a Família Como Vai. Irmãos, não é uma dinâmica escondida, não é algo que é secreto só aqueles que são extremamente... Não! A palavra está para ser ouvida, mas muito mais para ser praticada. Lá na frente, o texto vai falar no capítulo 24, verso 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Querido,
O sinal do cristão não é ouvir, é praticar. Quer encontrar um cristão? Siga-o. Siga os caminhos da prática dele. Conhece a história de João e Maria? Tudo bem que ele se deu mal, que ele jogou um pedacinho de pão, os animais vieram comendo, mas ele estava fazendo um caminho. Quer encontrar um cristão? Siga os caminhos da prática. E eu quero te encorajar, meu querido, minha querida, a não apenas ouvir, mas praticar. Porque as circunstâncias de abate serão exatamente iguais. Você vai cair ou não. Depende de onde você está construindo e a prática que você está vivendo. Se ela é grega, Deus te deu uma folha em branco. Escreva a sua melhor história para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.